Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Qualos Podcast. Esse é o único programa que reúne gastroenterologistas, endoscopistas e diversos outros especialistas para abordar os temas mais relevantes e inovadores relacionados à saúde do aparelho digestivo. Aqui nós valorizamos um conteúdo de qualidade e de muita confiabilidade. Então nós vamos compartilhar com vocês as nossas experiências, alguns desafios e também soluções relacionados à prática clínica e à prática da medicina do aparelho digestivo. Nós vamos abordar também temas como o tratamento das doenças gastrointestinais, tecnologia, inovação e pesquisa, e diversos assuntos que impactam diretamente nos nossos pacientes e também nos profissionais da área da saúde. E é claro que durante os episódios nós também estamos falando um pouco sobre o quanto a medicina vem evoluindo e como essa evolução vem impactando na sociedade. Nós, nessa temporada, estamos abordando um tema que é central na nossa prática, que é o câncer coloretal. No primeiro episódio, nós falamos um pouco do câncer coloretal com um viés relacionado ao rastreamento e o diagnóstico das lesões coloretais. No segundo episódio, nós falamos um pouco mais sobre o aspecto e a visão cirúrgica do câncer coloretal. Então, se você ainda não viu esses episódios, volte lá para ver ou ouvir, né, no Spotify, porque eles estão realmente imperdíveis. Hoje, nós vamos abordar alguns tópicos, como a importância de uma colonoscopia de qualidade para prevenir o câncer coloretal. Além dessa importância, nós vamos falar um pouco sobre quais são esses critérios de qualidade que nós podemos utilizar para evoluir na realização da colonoscopia. Nós também vamos falar sobre o desafio do ensino de uma colonoscopia de qualidade. Aqui nós temos convidados do mais alto nível para falar sobre esse tema. E, é claro, nós não poderíamos deixar de falar sobre o uso da inteligência artificial no rastreamento do câncer coloretal, esse tema que é tão relevante e tão atual. Para vocês que estão nos conhecendo agora, eu sou o Gabriel Leão, eu sou médico gastroenterologista do Hospital São Lucas da PUC, sou professor da Escola de Medicina da PUC aqui do Rio Grande do Sul e preceptor do Centro de Ensino e Treinamento de Endoscopia e também da Residência Médica em Gastroenterologia do Hospital São Lucas da PUC. Aqui ao meu lado já está posicionado o Ari Leão, meu parceiro e irmão aí do Qualos Podcast. Ari, te apresenta aí para quem está nos conhecendo agora. Então, eu sou Ari Leão, médico gastroenterologista e endoscopista, chefe dos serviços de gastroenterologia e endoscopia do Hospital São Lucas da PUC. Ari, a gente sempre, nesse momento, para um pouco para falar com quem está aqui nos ouvindo, nos vendo, né, nas plataformas. A gente está presente no YouTube, no Spotify, nas redes, né, com o Instagram, com o Facebook. Então, é importante que você que está aqui compartilhando, né, e vendo esse projeto, que você se engaje nele para que nós consigamos manter ele o mais perene possível, né, e nós conseguimos manter e evoluir para os próximos episódios. Então, por favor, se você está gostando, né, desses episódios, né, e desse projeto, não deixa de curtir, compartilhar, comentar o que você vem achando, você vem considerando aí das nossas conversas, se você concorda, se você discorda, a gente está aberto a comentários e para a gente evoluir no que já foi discutido aqui nos episódios anteriores, e para esse episódio vale o mesmo, tá? Então, se você quiser também compartilhar, né, esse podcast nas suas redes e para os seus colegas de profissão e amigos, fique muito à vontade. Também não podemos deixar de dizer que nós estamos abertos a apoios, então se você quiser vincular a sua marca a esse podcast, a um podcast que vem trazendo informação de qualidade, vem trazendo informação com muita confiabilidade, nós estamos abertos a patrocínios e apoios. Ari, acho que agora nós já podemos evoluir para a nossa conversa, né? É isso aí. Bom, então vamos dar início aqui na nossa conversa. É um prazer imenso estar nessa mesa hoje para falar de um assunto que é tão importante e que gera tanta satisfação em conversar, né? Que é colonoscopia, o nosso dia a dia,
a importância da colonoscopia bem feita, a importância dos critérios de qualidade, as novas tecnologias da qualidade em colonoscopia. E não poderia ter uma dupla mais qualificada para falar sobre esse assunto do que esses dois estão aqui na frente. Para vocês terem uma ideia, o Carlos Eduardo Oliveira dos Santos, que é quem está aqui na minha frente, né? Vou te chamar de Duda, por favor, né? Porque a gente já tem uma relação de amizade aí. É nosso conterrâneo, né, Ari? Então, temos 3 bagenses na mesa hoje, né? Bagé já é um celeiro de endoscopistas. Pelo menos na mesa. Exatamente. O Duda é médico endoscopista, responsável técnico do serviço de endoscopia da Santa Casa de Caridade de Bagé, o hospital onde ele também é o atual provedor. E ele é preceptor do SET, né, nosso colega da preceptoria do SET de endoscopia do Hospital São Lucas da PUC. Além disso, ele é uma referência da endoscopia nacional já, né, conhecido nacional e internacionalmente pela qualidade de endoscopia que ele executa, pelas aulas que ele vem ministrando, né, nos congressos, e já tem uma contribuição prestada bem importante para a Sociedade Brasileira de Endoscopia, a Sociedade Interamericana de Endoscopia. Duda, seja muito bem-vindo ao Qualos Podcast. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês e abordando um tema que nos é tão caro, tão importante e que impacta tanto na saúde das pessoas, onde a gente pode ajudar. Muito bom. E do lado do Duda, nós temos o Rafael Castilho Pinto, que é médico coloproctologista, atua na realização de colonoscopia diagnóstica e terapêutica no Hospital Moinhos de Vento, também no Hospital São Lucas da PUC, preceptor do SET de endoscopia do Hospital São Lucas da PUC. E o Rafa é um nome bem conhecido já no nosso meio, porque ele executa um trabalho muito importante, né, e muito relevante, diferenciado, realizando aí as ressecções de lesões coloretais complexas. Muito bem-vindo ao Qualos Podcast, Rafa. É um prazer estar aqui, Gabriel, Ari, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui ao lado do Duda para falar de um tema que realmente a gente gosta muito e acha muito importante em vários locais de outras áreas fora da medicina. Se fala muito em qualidade. A gente tem a sorte que em colonoscopia cada vez mais se entenda e se fale da importância da qualidade. Então, vamos seguir esse assunto que tem muita coisa para falar. E, pessoal, para o pessoal que está em casa ou que está aí nos assistindo, né, no YouTube, nos ouvindo, no Spotify, alguns, claro, não nos conhecem, não conhecem vocês, outros muitos conhecem, mas nos contem um pouquinho, eu vou começar contigo, Duda, um pouquinho da tua história, o porquê tu resolveu evoluir para a área do aparelho digestivo e da endoscopia, quando tudo isso começou? Bom, começou desde que eu nasci, né, porque meu pai é um cirurgião, foi quem levou a endoscopia para Bagé, em 1983, e foi a minha primeira referência dentro da medicina e dentro do aparelho digestivo. Quando eu entrei na Universidade Federal de Pelotas, e durante os períodos de férias e greves intermináveis, eu acabava indo para o bloco cirúrgico, acompanhando os exames de endoscopia, que naquela época eram um pouquinho mais distintos do que são realizados atualmente. E uma vez terminando a faculdade, fui para São Paulo para fazer cirurgia. Fiquei 2 anos na cirurgia do aparelho digestivo, no Hospital 9 de Julho, chefiado pelo professor Henrique Walter Pinotti. A ideia era voltar para Porto Alegre para fazer exclusivamente endoscopia, mas lá eu conheci o Arthur Parada, né, um ícone da nossa endoscopia, que era o chefe do serviço de endoscopia do Hospital 9 de Julho, e pensei, por que não aproveitar essa oportunidade de tentar me inserir neste serviço? Tive a felicidade de ficar 3 anos exclusivamente na endoscopia, onde no R3, no segundo mês de R3, fui convidado para ficar como preceptor. E ali balançou o coração, foi um momento que eu fiquei em dúvida se realmente eu voltaria para o Pampa ou permaneceria em São Paulo, mas o coração bateu mais forte para ficar perto dos amigos, perto dos pais, e em 2001 voltei para Bagé. Muito bom, muito bom. Eu passei lá pelo 9 de julho um pouco tempo, na época de formação ainda, e vi o quanto tu deixou o teu nome lá, né? Que bom. E o pessoal realmente te considera muito lá. Rafa, vou te fazer a mesma pergunta. A história é semelhante?
Tem Como algumas que é a tua semelhanças da Zona Sul. Eu morava em Pelotas, meu pai era professor, foi professor do Duda, inclusive, então tenho influência, apesar dele ser patologista. Mas eu vim logo em seguida para Porto Alegre, fiz a faculdade aqui na URGS e depois a residência de cirurgia geral e de coloproctologia na Santa Casa de Porto Alegre. Era uma residência que sempre teve muita ênfase em colonoscopia, então a gente fazia uma quantidade muito grande de colonoscopias já na formação. Mas comecei a carreira como um coloproctologista, vamos dizer, tradicional. Mas várias viagens mais curtas me levaram muito para o lado da colonoscopia. A primeira história interessante foi quando eu fui para Londres, num hospital tradicional dos coloproctologistas irem, que é o St. Mark's. Mas naquele momento, a Inglaterra tinha começado a fazer rastreamento, mas as coisas não iam bem. E aquele hospital, o St. Mark's, que é a referência, vamos dizer, o primeiro hospital da coloproctologia no mundo, ele era um centro de retreinamento de colonoscopistas, porque o início do rastreamento foi falho na qualidade da colonoscopia. Era o professor Brian Saunders, conhecido no mundo da endoscopia, que era o coordenador desse programa. E eu achei isso muito interessante. Isso é 2003. E depois teve uma segunda viagem para o Canadá, que eu estava muito interessado em prevenção até mais geral do câncer, e o Canadá estava em algumas províncias começando os programas de rastreamento, mas em Quebec, eu estava em Montreal, na McGill University, eles fizeram o contrário, eles, aprendendo com erros de alguns outros lugares, eles primeiro fizeram um programa de qualidade em colonoscopia para depois lançar o programa de rastreamento populacional. E, a partir daí, eu me encantei com esse lado da colonoscopia e da prevenção e da qualidade. Depois, numa segunda etapa, a gente foi para o Japão mais de uma vez e entramos para o lado da colonoscopia terapêutica. Mas são minhas duas grandes, vamos dizer, paixões na endoscopia, prevenção e qualidade em colonoscopia e a colonoscopia terapêutica mais avançada. Ari, só reforça que a gente está com as pessoas certas para falar de qualidade em colonoscopia. Então, agora nós vamos começar a discutir o nosso assunto aqui, fazendo um bate-bola entre nós. E acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui na mesa, né? Colonoscopia é um exame operador dependente. Colonoscopia depende do examinador. O examinador tem que ser bem treinado. O examinador tem que ter, além de dom, tem que ter preparo técnico para fazer colonoscopia. E a gente tem um monte de critérios hoje que são utilizados para colonoscopia de qualidade. E o que a gente vê na nossa realidade Brasil? Que na maioria das vezes esses indicadores de qualidade eles não estão aplicados ao dia a dia do colonoscopista e dos grandes serviços de colonoscopia. E isso é algo que a gente vai ter que lutar muito para modificar. E eu queria já começar com o Duda, conversando sobre esse assunto, conversando sobre os indicadores. Qual tu acha que é o indicador mais importante? Será que o ADR, que é a taxa de detecção de adenomas, é o indicador mais importante? Os outros indicadores, o que tu pensa sobre isso e o que tu pensa sobre a inserção desses indicadores no nosso dia a dia? E já te pedi uma opinião sobre como tu acha que esses indicadores estão sendo praticados na endoscopia brasileira, internacional atualmente. Lembrando que a qualidade da nossa categoria nacional é muito boa, né? Temos vários referentes para o mundo inteiro. Então, via de regra, a endoscopia brasileira está num excelente patamar. Bom, nós temos vários indicadores. Os três mais reconhecidos são o índice de intubação cecal, índice de detecção de adenoma, ADR, Adenoma Detection Rate, e segmento pós-polipectomia. São os critérios da Sociedade Americana, a Sociedade Europeia considera esses três, e mais preparo de cólon, técnica apropriada de polipectomia e índice de complicações. Atualmente, é reconhecido como principal critério de qualidade o índice de detecção de adenoma, que tem que ser de
pelo menos 25%. Ou seja, o endoscopista, a cada 4 colonoscopias de rastreamento, obrigatoriamente deveria, em pelo menos uma delas, detectar uma lesão pré-maligna chamada de adenoma. Principalmente autores americanos contestam muito a questão do ADR pela questão do one and done, né, que é, uma vez achado um pólipo, um adenoma, que a qualidade da colonoscopia poderia cair, porque parece que o objetivo já foi alcançado. Então, há um sugestionamento para que surja um novo critério de qualidade, que é o número médio de adenomas por colonoscopia, ou seja, não se satisfazer apenas com aquele primeiro adenoma encontrado, e sim continuar com a mesma atenção para o restante do exame. E antes de colocar o Rafael na conversa, já vou me direcionar para quem está nos vendo, para que entenda, porque nós temos também muitos profissionais que não são endoscopistas, né, ou não praticam endoscopia no seu dia a dia, mas que pedem esse exame, né? Então, só nesse início de fala do Duda, o quão complexo é a realização de uma colonoscopia de qualidade, né? Muitas vezes pode estar pedindo o exame, esperando o resultado, mas não basta só o resultado que está ali no laudo, né? A gente precisa ver uma série de outros fatores e critérios para saber se essa colonoscopia tem critérios de qualidade. E eu já coloco o Rafa na conversa, porque, Rafa, assim, isso impacta diretamente na conduta desses pacientes, né? O quanto não preencher critérios de qualidade pode nos levar à tomada de condutas erradas, né? Então, qual a tua opinião, né, sobre essa questão dos critérios de qualidade? Eu acho que essa é uma questão muito importante no sentido até do que a introdução do assunto do Ari, é o quanto a gente deve medir e quantos serviços, cidades, países devem ter seus índices medidos. Porque a gente sabe que quanto menor a taxa de detecção de adenoma, que hoje é considerado o principal critério, e acho que ele é importante porque ele talvez seja facilmente mensurável, né? Acho muito interessante, a gente tem vários outros critérios sendo desenvolvidos, tem os pólipos serrilhados, são outros pólipos que podem ter uma capacidade pré-maligna, que se está procurando o número ideal. A detecção de pólipos do lado direito, do lado esquerdo do intestino, porque sempre se soube, principalmente nessas séries mais históricas, que o grande falha, talvez, na detecção estava no cólon direito, que tem a ver com com outros critérios, como baixa intubação do seco, como um preparo insuficiente. Então, saber se a gente está achando o pólipo no cólon direito igual ou mais até que no cólon esquerdo é importante. Mas a ADR tem uma vantagem, a taxa de detecção de adenoma, de ser simples e fácil. Então, se a gente não quer fazer um estudo muito aprofundado, a gente consegue, com o laudo e com a patologia, ter as taxas de detecção de ADR. Então, esse é um desafio para médicos individualmente, para serviços e até para cidades ou países, né? Porto Alegre é das poucas cidades que faz rastreamento populacional de câncer coloretal organizado, né? E a gente até participou de alguns estudos de taxas de qualidade em colonoscopia desses exames do SUS de Porto Alegre, que foram surpreendentemente bons, mesmo sem todas as tecnologias que a gente pode dispor, e que nós vamos falar mais tarde, né, Duda? De aparelho. Então, eu acho que a gente precisa treinar as pessoas a medir as taxas de detecção. Até porque esse é um critério muito interessante que, quando a gente treina as pessoas, naturalmente melhora. Primeiro, por estar sabendo que está sendo auditado, mas também porque a gente começa a prestar atenção não só no critério maior, mas nesses critérios menores e até outros que a gente ainda não citou, como o tempo de retirada do aparelho, que tem a ver com o cuidado do colonoscopista, não tem a ver só com aquele tempo, eu tenho que fazer pelo menos em 6 minutos, ou talvez o ideal seja em 10 minutos a retirada, mas mais do que o tempo específico, é o cuidado que o colonoscopista tem, levando mais tempo para
procurar todos os cantinhos do cólon onde a gente pode achar esses pequenos pólipos. Para quem está pólipos. ensinando mesmo, né? Inclusive em cima da técnica de aprendizado pelo ensino, né? Quem está ensinando presta mais também atenção a esses dados e, claro, quem está aprendendo evolui, né? Porque o ensino ele já tem uma grande vantagem que a gente tem duas pessoas normalmente olhando a colonoscopia, que também é um fator que pode ajudar a melhorar a taxa de detecção. Mas eu acho que a formação dessa nova geração de endoscopistas, ela já está pensando mais nisso. Então, a gente vê os residentes, os fellow, eles pensando em uma retirada mais lenta e mais detalhada. Eu acho que esse é um fator que é difícil de medir, tem o tempo para medir, mas ele é essencial na qualidade da colonoscopia do dia a dia. Eu vejo também, a gente fala, tem a questão do colonoscopista, né, na qualidade em endoscopia. Tem a questão também da participação do paciente, né, porque o preparo de cólon ele é fundamental. A gente tem classificações aí hoje para o preparo de cólon, para a gente definir se esse preparo de cólon ele foi ou não um preparo de cólon efetivo para rastreamento de câncer coloretal. E a gente vê que vem evoluindo muitas coisas nessa parte, principalmente do ponto de vista de orientação do paciente, né? Então, hoje a gente já tem trabalhos mostrando orientação por vídeo, né, os resultados, que são muito bons, até mesmo surpreendentes, e por vezes melhores as orientações por vídeo do que a orientação individual para uma faixa de pacientes. Então, isso é uma coisa que vem evoluindo. E a outra coisa que é muito importante, e aí o Duda é um expert nessa parte, que é a questão dos aparelhos. Tá? Então, hoje existem critérios mínimos de aparelhagem também que estão envolvidos, e a gente sabe da dificuldade no nosso país da questão de aparelhagem, a gente sabe dos custos, né, e que o nosso parque tecnológico, em média, no nosso país, é um parque tecnológico com mais anos. Né? Então, Duda, nos fala um pouco sobre essa questão da qualidade da aparelhagem para a realização de colonoscopia de rastreamento. Uhum. Bom, lembrando que a tecnologia está aí para nos ajudar, sim, mas tem custo, né? É um investimento alto. O que nós temos que bater sempre nessa tecla é que nós temos que exigir, no mínimo, um aparelho de alta resolução. Né? Um aparelho de alta resolução, com um bom treinamento, se consegue excelentes resultados, com um investimento menor, com um ácido acético, um corante para detalhar melhor a lesão, avaliar melhor a sua extensão, para avaliar que forma que essa lesão vai ser ressecada, né, Rafael? Então, não precisa grande investimento, sim investimento em aprendizado. A tecnologia está aí para nos ajudar, sim. Não só eu, através dos meus resultados, né, das publicações. Os estudos mostram, a literatura está aí, inclusive com meta-análises, mostrando que a tecnologia com luzes especiais, com chamada cromoscopia eletrônica ou imagem avançada, permite, sim, uma maior detecção dessas lesões chamadas adenomas, que são as consideradas pré-malignas. São vários estudos em vários países. A cromoscopia de uma cor mais marrom, que pode ser chamado entre nós NBI ou BLI, ainda não mostrou tanto benefício em relação à detecção, mas muito em relação à diferenciação de uma lesão neoplásica para uma não neoplásica, inclusive permitindo a avaliação da invasão dessa lesão. E é a cromoscopia mais avermelhada, mais rósea, que iniciou com uma marca e hoje já há outras marcas também desenvolvendo uma cromoscopia eletrônica com o mesmo objetivo, tem se mostrado muito efetiva na melhora da detecção dessas lesões pré-malignas. E, Duda, eu acho que entender esse contexto em que a gente está inserido é importante, né? Porque, realmente, como tu acabou de citar, a gente tem uma mais alta tecnologia nos auxiliando para aumentar a taxa de detecção de adenoma e tudo mais, mas entender o contexto e saber que essa tecnologia não vai chegar de forma uniforme em todos os cantos do país nos faz ir no foco
da onde a gente vai conseguir avançar mais para uma qualidade de endoscopia. Se algum centro não consegue evoluir em tecnologia, que se evolui em formação, né? Porque já vai estar fazendo uma diferença enorme. Sem dúvida. É claro que tem centros que estão evoluindo muito, a gente tem a oportunidade de fazer exames com cromoscopia digital, com magnificação e tudo, mas isso não vai estar presente em todos os cantos do país, a gente tem que buscar que esteja, né? Mas pelo menos que se consiga evoluir na formação. Exato. Né? E esse é o nosso papel enquanto formadores. Né? Se a tecnologia, pela necessidade de alto investimento, está restrito a alguns centros, que a gente invista, sim, na formação dos nossos endoscopistas para que eles reconheçam pequenas características específicas das lesões consideradas pré-malignas, como o Rafael falou, a lesão céssio-serrilhada, até então desconhecida há um pouco mais de uma década, e hoje ela é diagnosticada, antes era considerada como uma lesão inocente, como um pólipo hiperplásico, e hoje se sabe que ela faz parte da carcinogênese coloretal. Importantíssimo a gente ensinar os nossos alunos a detectar essa importante lesão. Muito bem. E hoje a gente vê também a questão da qualidade na colonoscopia, né? Não só a questão da imagem. Tá? Então, a gente faz um exame adequado, o paciente com preparo adequado e detectamos lesões. Né? Então, detectamos uma lesão polipoide pequena, 4, 5 milímetros. E aí a gente tem que entrar em outra fase, que é a resolução dessa lesão pequena. E a gente sabe que esses conceitos foram mudando ao longo dos últimos anos. E hoje a gente já não aceita mais na qualidade, na colonoscopia de melhor qualidade, abordar essas pequenas lesões com retiradas por pinça. Então, a técnica da alça frio hoje ela tem se mostrado ser a técnica ideal. Claro que você vai ter uma lesão mais difícil e tal, mas no dia a dia, a prática da retirada com alça frio é a prática que deve ser seguida. Duda, nos fala um pouco sobre um trabalho que tu tem recente aí com a alça frio. A gente acabou de submeter um trabalho sobre alça frio para lesões menores que 10 milímetros e eu confesso que eu não era muito adepto a esta técnica e fui me desenvolvendo com o passar dos procedimentos. É um procedimento fácil, rápido, praticamente sem complicações, né? Uma técnica que praticamente não perfura, que sangra minimamente. No nosso trabalho são 479 lesões, com um sangramento que precisou de um argônio e que cessou o sangramento rapidamente. A gente deve estimular, sim, os nossos alunos e os nossos colegas que não são ainda feitos a essa técnica, porque as diretrizes já estão indicando o seu uso. Diretriz europeia, americana, japonesa, lesões menores que 10 milímetros, sempre alça frio, claro, lesões não pediculadas, né? Porque aí continua a alça diatérmica estando indicada. E as sociedades, basicamente, elas se posicionam contra o uso da pinça, inclusive para lesões menores que 3 milímetros, exceto quando for de difícil acesso. Né? Quando tiver difícil acesso, for tecnicamente difícil de remoção com a alça frio, aí a pinça estaria indicada. Inclusive, uma das sociedades, neste caso, indica a pinça com as coifas maiores, né? Porque aí sim poderia fazer a ressecção completa de uma lesão de até 2 milímetros. Eu gosto muito desse tema da alça fria, eu acho que ele veio para mudar muitos conceitos na endoscopia e quando a gente falou lá no início sobre critérios de qualidade, um difícil de mensurar é a qualidade da ressecção do pólipo. Mesmo quando existe essa descrição, ela não é difícil da gente medir o quanto foi melhor ou pior aquela ressecção. Então, esses pólipos menores, a alça fria vai nos trazer mais o
que a gente chama de ressecção em bloco, né? E sempre que a gente pode documentar isso, e eu acho que a evolução do mundo para a imagem, mas também da qualidade em colonoscopia, que a imagem também vai ser cada vez mais documento. Por exemplo, na questão da chegada ao seco, a própria sociedade europeia ela já diz que a gente tem que dizer, ou que a gente tem que chegar ao seco e documentar. E talvez isso também valha para a polipectomia. E o exemplo que eu gosto de falar muito para o pessoal que está aprendendo coisa e tal, é, se eu vou tirar um pólipo com pinça, e a gente sabe que as ressecções de pólipos maiores, em mais fragmentos, elas têm muito maior recidiva, isso vale também para os pólipos pequenos. Então, se eu for retirar um pólipo com pinça, eu tenho que retirar ele em bloco. E aí acabam sendo estes pólipos menores, de 2, de 3 milímetros, que a gente consegue retirar com pinça. E que consegue acessar bem, né? Exatamente, porque senão a alça vai nos dar uma ressecção com baixo índice de complicação, a alça fria, mas também uma ressecção mais completa. Então eu vou ter menos recidiva de um pólipo. Porque a gente também, um desfecho a longo prazo da qualidade em colonoscopia é o que a gente chama de o câncer após uma colonoscopia, né? E esse câncer após uma colonoscopia, ele pode ter vários motivos. O principal motivo, sim, são lesões perdidas na colonoscopia, e a gente sabe que mesmo com a melhor colonoscopia do mundo, a gente pode perder algum pólipo que alguns anos depois pode virar câncer, mas quando a gente achou o pólipo e perdeu a oportunidade de ressecar ele, diminuindo o risco que ele volte, a gente perdeu uma oportunidade naquele momento. Então essa ressecção, seja do pólipo maior, e aí a gente vai para os tratamentos terapêuticos mais avançados, quanto mais em bloco a gente consegue retirar, menos a nossa taxa de recidiva. Mas isso também vale lá no início, na base, no pólipo pequeno. Quanto mais em bloco eu retiro os pólipos simples, menos chance deles voltarem na próxima colonoscopia e a gente ter chance de que ele cresça e possa virar um tumor. Deixa aquela alcinha 10 de ressecção a frio à mão quando for iniciar a tua coluna, porque ela vai te ajudar muito. E de preferência a alça dedicada, né? Porque ela é monofilamentada, a apreensão é melhor e ela desliza menos, então facilita muito a ressecção. É um material próprio para isso. Exato. São materiais que foram sendo desenvolvidos conforme as evidências surgiram. Não, a ressecção a frio é melhor. Então, as alças também começaram a se adaptar a isso. Elas têm, simplificando, né, mais fio. Então, eu preciso de uma alça mais fina, com menos filamento, mas, na verdade, isso é que nem quando a gente vai cortar mais fininho. A gente precisa de uma alça que tenha um corte melhor. E essas são as alças que a gente chama de alças dedicadas. Elas normalmente são menores e são mais eficientes para a ressecção desses pequenos pólipos. E aí se torna muito importante, né, Ari, a gente utilizar desses instrumentos no aprendizado da colonoscopia, né? Porque eu já aproveito para perguntar para vocês, assim, porque vocês já são... Nós aqui já temos uma experiência na colonoscopia, né? Cada um em alguma área maior, mas já passamos lá pelo período de formação. Talvez com um certo distanciamento a gente até esqueça um pouco como era a nossa cabeça lá na época de formação, né? Mas para falar um pouco para quem está aprendendo colonoscopia agora, né? O que vocês acham que é importante ficar atento durante o aprendizado da colonoscopia para conseguir atingir esses critérios de qualidade depois durante a aplicabilidade dela? É uma pergunta difícil, né? Mas é uma pergunta para quem está no dia a dia ensinando colonoscopia como nós todos estamos. Eu acho que a gente tem uma variabilidade, de vez em quando, a pessoa que vai aprender, ela tem uma variabilidade nos próprios instrutores, e cada um tem, vamos dizer, uma valência que os alunos possam aprender. Então, eu acho que quando a gente está aprendendo, a gente tem que entender o que cada instrutor tem de bom, né? E levar para a sua vida aquelas características. Mas talvez, assim, colonoscopia precisa de ser detalhista. Então, a gente tem que fazer com calma, tranquilidade, sem pressa.
A agenda, muitas vezes, é um problema também. Quando a gente fala assim, começa os 6 exames por turno, de vez em quando é um critério que se usa, que quando começa a passar um número maior de exames, a gente começa a perder concentração e qualidade. Mas eu acho que isso é uma questão muito importante. E a gente olhar e entender, mais do que a pessoa dizer, quem está ensinando, entender. Por isso que o aluno, ele também não deve só querer fazer exame, ele de vez em quando tem que olhar as pessoas que fazem com mais qualidade, como ela faz, para ele entender e tentar reproduzir isso no seu exame do dia a dia. Muito bem, Rafael. Apesar da idade, eu lembro mais ou menos de quando eu aprendi endoscopia, colonoscopia, e eu vejo assim que a maioria dos alunos ficam muito focados no monitor, né? O que é importante para procurar a lesão, para ver a característica da lesão, mas eu olhava muito para a mão, para a manobra que o meu preceptor, e era o Arthur, 90% do tempo eu ficava na sala dele, eu olhava muito a manobra que ele fazia para reproduzir o que acontecia na tela, né? E isso às vezes passa desapercebido, porque o aluno quer tanto olhar a imagem, o pólipo, a lesão, como que ela vai ser retirada, e esquece num detalhe tão básico e tão importante na formação, que é do porquê que o aparelho está subindo, mesmo o braço puxando o aparelho para trás. Claro, claro. Então, e mais, né? Muitas vezes o aluno está preocupado em chegar ao seco. Exato. Né? E como se fosse... E o exame começa ali. Né? Exatamente. Então, assim, isso é importantíssimo. A gente, acho que está se aprofundando um pouquinho mais na questão do treinamento e da formação, né, do ensino em colonoscopia. Então, a gente tem muito claro que o treinamento endoscópico, a endoscopia evoluiu muito nas últimas décadas, e o treinamento endoscópico, ele deve ser um treinamento hoje mais dedicado, um treinamento mais prolongado. A gente já sabe que em poucos meses de formação nós não vamos formar um endoscopista de qualidade. Isso não é mais possível diante de toda a variabilidade de técnicas, de toda a complexidade que a endoscopia assumiu. Então, nós temos que evoluir na formação. Isso nós já viemos evoluindo com centros de formação, residências, fellows, enfim. Então, hoje nós temos a formação média do endoscopista em torno de 2 anos de endoscopia dedicada, e isso é o que se julga hoje o ideal para a formação. E eu queria saber de vocês essa questão da formação. Existe um número mínimo de exames? Qual é a importância desse número mínimo? Eu também julgo muito importante, que muito mais importante às vezes do que só pegar o aparelho na mão, é assistir os exames. Colonoscopia, ela tem muita variabilidade, né? Então a gente sabe que um exame às vezes é diferente do outro, um cólon é diferente do outro. Então eu queria ver de vocês assim, o que vocês acham sobre esse tempo de formação, número mínimo de exames, como é que isso está determinado? Até existem algumas sugestões de número mínimo de exames, mas realmente essa questão da qualidade da formação, eu acho ela mais importante, né? Se fala muito em 150 colonoscopias como um número básico para a formação, mas a colonoscopia, como disse o Gabriel, a gente, de vez em quando, o aluno quer chegar no seco de qualquer maneira, e ele muitas vezes chega no seco. E se a gente for repetindo chegar no seco de qualquer maneira, a gente vai ter dificuldade nos exames mais difíceis. E muitas vezes a gente aprendeu a chegar no seco sem ir pelo caminho mais adequado. E é por isso que a qualidade da instrutoria ela é muito importante, porque de vez em quando o aluno chegou no seco, cheio de alças, com 100 e tantos centímetros de aparelho, e aí na hora de voltar e examinar, ele não tem o controle do aparelho que ele deveria, que só vai ter quando a gente chegar com a técnica mais adequada. Por exemplo, hoje se discute, tem que fazer ou não tem que fazer retrovisão no cólon direito. Eu gosto muito de retrovisão no cólon direito, mas independente se a gente faz retrovisão ou não, o controle do aparelho lá no final da colonoscopia, quando ele está sem alça, ele é muito melhor, seja
por conseguir fazer a retrovisão, ou seja, por examinar de frente, vamos dizer assim, quando a gente está com o controle do aparelho. Então, a gente tem que estar muito atento a esses vícios que podem acontecer de que o aluno consiga chegar no seco, mas ele não tenha a técnica adequada para depois ter o controle do aparelho, porque o controle do aparelho, ele é tudo. Se a gente for para a ressecção, a gente tem que ter as mais avançadas, a gente tem que ter um controle muito mais preciso do aparelho. Então, esse também é uma coisa que a gente aprende depois, que a gente ter o domínio total do aparelho tem a ver com uma boa entrada e chegada ao seco. Isso nos distancia da ideia de que esse seja um exame capaz de ser aprendido em poucos dias, finais de semana ou alguns meses, né? Praticamente impossível, só se for um superdotado. Que é um exame difícil, né? Se a gente for pegar outros exames que se praticam em medicina, a curva de aprendizado é difícil. É lenta, né? Uma coisa, desculpa, Rafael. Pode falar. Uma coisa, só para completar, dentro de uma outra linha, às vezes eu vejo o aluno com muita pressa de aprender colonoscopia, né? Então, muitas vezes, ele mal sabe para que lado que vai o aparelho externamente, mas já quer introduzir o aparelho para chegar no seco, né? Eu me lembro que lá no 9 de julho, a gente passava um bom tempo lavando o aparelho, enquanto lavava, apertava a manopla para entender qual era o movimento da ponta do endoscópio ou do colonoscópio. Depois, o exame era feito pelo preceptor, o preceptor tirava todo o aparelho, ou um residente acima da gente, né? Ele introduzia até um determinado ponto e nos entregava para que a gente aprendesse esse manuseio interno, mas na retirada e que já sem comprometimento na qualidade, porque o exame já tinha sido feito. E a partir do domínio da retirada, passasse para a introdução. Então, eu acredito que se a gente seguir essas etapas, é mais fácil de chegar no que o Rafael comentou. Ele aprende a chegar no seco da maneira correta, mas as etapas do aprendizado têm que ser seguidas. Quando eu falei em número de exames, era uma provocação para te dizer o que eu acho. Eu acho que o número de exames é um indicador completamente equivocado. Porque, senão, a gente partiria do princípio que pessoas que fizeram mais exames teriam melhor técnica. E não é assim. O viés de aprendizado, o viés técnico de aprendizado, ele pode se seguir por uma vida inteira sem ser corrigido. Tem pessoas que aprendem a chegar no seco de maneira errada e fazem uma carreira inteira fazendo muitos exames de maneira errada. Então, eu acho que hoje o que a gente tem que evoluir é em técnica. E isso sim faz a diferença. Na base da formação. A base. É como aprender a chutar a bola. O cara que aprendeu a chutar errado vai chutar errado sempre, por mais que ele chute 1 milhão de vezes a bola. Quem de nós já não ouviu de algum colega dizendo: eu nunca vi uma lesão deprimida? Lesão deprimida só tem no Japão. Não, tem no Japão, tem na Europa, tem no Brasil, tem em Porto Alegre, tem em Bagé. Né? É que como no aprendizado não foi ensinado ou não foi aprendido qual é a característica específica de uma lesão deprimida ou de uma lesão cesso-serrilhada, essas lesões dificilmente serão encontradas sem a base da formação. E eu acho que é importante acrescentar mais uma coisa, antes de a gente partir para o próximo tópico, porque a gente vai a 2 horas de podcast aí. Pode ir tranquilo que vai. Passa rápido, vamos. Vai. Estamos tranquilos. Tem mais uma coisa que eu acho que precisa ser acrescentada para quem está em formação, que é, hoje em dia a gente... Claro, quem está em formação, assistindo, né, as colonoscopias, tem visto endoscopia terapêutica e ela evoluindo muito. Então, às vezes o aluno está ali, está vendo ISD, está vendo, né, ressecções complexas e tudo. E às vezes cria uma expectativa de chegar naquele fim de forma rápida, né, sem perceber que quem está fazendo aquilo já passou por muitos processos até chegar lá. Então, esses processos precisam ser respeitados para se conseguir chegar à endoscopia terapêutica, coisas complexas. Você precisa evoluir bastante na técnica de colonoscopia, na precisão do diagnóstico, na evolução de terapias menos complexas, para depois, se quiser ou não, evoluir para terapias mais complexas, né?
A colonoscopia terapêutica é um caminho e que necessita, como eu falei, esse controle muito preciso do aparelho, além de técnica, de estudar, de entender. Mas talvez no passado esse caminho até fosse realmente mais cumprido, porque a formação ela tinha mais esse perfil de não se importar tanto com a técnica de chegar no seco. Eu acho que hoje a gente oferece nos centros de treinamento de qualidade quase um atalho. Não exatamente para a colonoscopia terapêutica, mas no momento que os nossos residentes, fellows, nossos alunos em treinamento de endoscopia, eles vão já aprender a chegar no seco e a introduzir o aparelho de maneira correta e prestar mais atenção nessas lesões, eles talvez vão ganhar tempo no futuro. Vai tornar muito mais fácil a evolução. A curva, em termos de tempo de aprendizado, nos lugares que fazem isso corretamente, vai ser menor. Então, aqui é uma mensagem de otimismo e de estímulo até esse pessoal novo que está fazendo a formação nos lugares de referência. Eu acho que eles vão ter menos tempo, eles vão levar menos tempo para chegar na área que eles quiserem. É colonoscopia terapêutica, claro, ou é na via biliar, ou é em outra área da endoscopia. Eles podem levar menos tempo se eles forem pelo caminho mais correto de maior qualidade. Vamos para o próximo tópico, então, Ari. Vamos falar um pouco de um assunto que é muito atual, né? E que a gente tem especialista aqui na mesa, né, que é a inteligência artificial, né? E eu vou te dizer uma coisa, eu vou ser mais enfático na inteligência artificial na medicina. E vou afirmar o seguinte, e daqui a alguns anos vocês me cobrem. Haverá uma linha de tempo na medicina que ela será dividida em antes da inteligência artificial e após a inteligência artificial. Isso vai acontecer. Inteligência artificial é uma tecnologia disruptiva, é uma tecnologia que vai mudar o mundo como a gente conhece. E na nossa área, ela está começando, mas a gente vai pegar um acesso nessa onda da inteligência artificial muito grande nos próximos anos. A gente está vendo hoje ainda que a inteligência artificial ela está aprendendo, ela está começando a ficar disponível, mas ela já tem alguns resultados, né? Então, há pouco agora tem uma publicação, né, Duda, sobre a inteligência artificial, capitaneada pelo Duda, e que eu queria que ele nos falasse um pouco mais disso, de quais são os resultados hoje da inteligência artificial e em que pé a gente anda nessa tecnologia em endoscopia. Perfeito, concordo contigo, Ari. A inteligência na endoscopia ela veio para ficar. Claro que ainda esbarra no preço. Já temos vários estudos, várias meta-análises mostrando que a inteligência artificial impacta, sim, numa maior detecção dos adenomas, das lesões pré-malignas e, portanto, influenciando na redução do câncer de cólon. Mas, pelo menos nos dias atuais, ela é ainda, de certa forma, operador dependente. Ela tem um impacto pequeno para grandes detectores ou altos detectores de adenomas, porque com o olho bastante treinado, quase todas as lesões, ou a maior parte delas, são detectadas por este colonoscopista. Então, poucos casos a inteligência artificial vai auxiliar. Para os médios detectores, vai ter um impacto fantástico, porque alguma lesão que não foi detectada pelo olho vai aparecer um marcador e, normalmente, com uma emissão sonora que aquela lesão apareceu no monitor. Para os baixos detectores, eu acredito que também tenha impacto. Para os baixíssimos detectores, hoje o impacto é muito pequeno. Por quê? Porque há duas principais razões por esse resultado tão baixo. Primeiro, porque não há o reconhecimento dessas características das lesões como a gente vem falando. Neste caso, mesmo o olho não enxergando, a inteligência artificial vai lá e marca a lesão. Mas se a técnica, a qualidade da técnica de retirada do colonoscópio não for boa, não haverá uma adequada exposição da mucosa
do intestino. Se não houver essa adequada exposição, não vai aparecer no monitor. E não aparecendo no monitor, a inteligência artificial não detecta. Mas talvez aí entre a inteligência artificial em cima da área de avaliação do cólon. Da área de exposição. Isso. Da área de exposição. Aí sim. Essa é muito interessante, eu já vi, vocês tem alguns vídeos sobre isso, o quanto a gente está mostrando, né, inteligências artificiais que ainda não estão no mercado, mas é o quanto a gente está mostrando de parede do cólon. Exatamente. E ela vai reconstituindo e vê os furos. Mas eu quero voltar para o ensino dentro disso, que é o que a gente falou sobre colonoscopia terapêutica ou sobre endoscopia terapêutica. Eu acho que a inteligência artificial, que beneficia mais quem detecta menos, mas ela vai beneficiar muito os endoscopistas em formação, porque eles vão ser treinados para não deixar passar lesões. E se eles forem bem treinados na técnica, a inteligência artificial ela vai ajudar muito. E a partir daí, eles vão ter alguns atalhos, talvez, que a gente não teve no passado. Claro, eu acho que a inteligência ela ainda vai evoluir muito, mas só que ela vai evoluir rápida. Né? Eu também tenho a oportunidade de trabalhar com um aparelho com inteligência artificial e eu vejo de vez em quando que ela fica na dúvida, como eu falo. E a gente tem uma lesão que... Na caracterização daí. Na caracterização, né? Mas que entra dentro dessa decisão. Muitas vezes eu tenho um pólipo no sigmoide pequeno, 3 a 4 milímetros, será que é hiperplásico, será que é adenoma? E de vez em quando a gente mostra para ela, ela começa achando que é hiperplásico, mas se a gente chega mais perto, se a gente lava, que é outra coisa importante que a gente até não tocou, assim, a gente acha uma lesão, lavar... mesmo que a gente não use nenhum corante, é a primeira técnica para melhorar a caracterização. Também para a inteligência artificial ajuda. E a gente lava, chega mais perto e ela troca de ideia algumas vezes. Ela diz, não, é um adenoma. Eu acho que o futuro vai trazer uma inteligência mais precisa e é um futuro a curto prazo, porque isso evolui muito mais rápido do que outras tecnologias. Mas, sem dúvida, no ensino, eu acho que ela vai ser essencial para que qualidade manualmente de fazer a colonoscopia, mostrar bastante cólon para a inteligência artificial, nós vamos detectar mais adenomas e vamos levar nossos alunos em endoscopia a ter vários atalhos e aprender muito mais rápido, talvez, do que a gente aprendeu. Para quem não está afeito à inteligência artificial, nós temos várias plataformas, né, várias marcas produzindo a inteligência. A grande maioria das plataformas tem 2 objetivos principais. Um é na detecção, como a gente já conversou, e a segunda é o que o Rafael comentou, sobre a diferenciação de lesão neoplásica e não neoplásica, e aí volta lá no início do que o Ari falou, que é o operador dependente. Né? Então, a inteligência artificial influencia menos na nossa decisão de caracterizar a lesão como neoplásica ou não neoplásica, e muito mais nós, uma vez detentores do conhecimento, porque a gente muda a proximidade do aparelho ou tangencia de maneira diferente e aquela cor verde vira amarela e de hiperplásico vira adenoma, muda radicalmente a conduta, que foi esse estudo que, em parceria, nós publicamos recentemente na Saúde Júnior, mostrando que ainda o resultado do expert é superior ao da inteligência artificial, portanto, na caracterização, ela tem que evoluir. Hoje ainda quando ela discorda de ti, tu faz ela concordar. Exatamente. Né? Mas, exatamente. com o passar do tempo, isso a gente tem que se dar conta que a gente está falando de uma primeira geração de inteligência artificial. Né? Nós estamos na primeira rodada de inteligência artificial. E a evolução disso é galopante. Então, a gente colocando assim, num médio prazo, aí de 5, 7 anos, com certeza nós estaremos aqui falando num outro processo da inteligência artificial. Se ela vai ser acessível a todos nós, se ao invés de ser comercializada hoje em sistemas fechados, ela vai ser em rede
e que é a tendência, provavelmente, né, vai nos interconectar todos e todo mundo vai alimentar essa inteligência artificial, não sabemos ainda. Tá? Mas que com certeza a evolução vai ser rápida, essa dúvida não se tem. Não, e assim, é importante salientar que a inteligência artificial vai evoluindo e as pessoas que vão estar lidando com a inteligência artificial lá na frente vão estar diferentes também, né? Porque eu concordo com tudo que o Rafael falou, né? Realmente vai acrescentar muito para a formação. Mas a gente também pode pensar por um viés de que a inteligência artificial no aprendizado desses alunos, porque a gente está falando de pessoas, o aluno tem uma taxa de detecção ali baixa, né, para média, vai evoluindo. Será que a inteligência artificial vai mudar o perfil de formação dessas pessoas a ponto de haver uma dependência dela no futuro? Perfeito. Roubasse meu raciocínio. E isso pode fazer com que ela se torne imprescindível em algum momento. Esse é um viés importante, porque tem a linha de raciocínio do Rafael, perfeita, e existe essa tua. Pode haver uma acomodação onde o aluno, o endoscopista, entenda que não precise mais se dedicar tanto ao aprendizado, porque a inteligência artificial vai fazer a sua já parte. Pensaram que ela pode evoluir a tal ponto que daqui a pouco o exame endoscópico desse aluno ali vai ser a avaliação por inteligência artificial da área de exposição do cólon, a avaliação da detecção da lesão, a avaliação da invasão da lesão. Já tem inteligência artificial até mesmo para depois da peça ressecada avaliar a probabilidade de invasão linfonodal, né? Tamanho da lesão, histologicamente. Tamanho da lesão, exposição da lesão, cicatrização de retocolite ulcerativa, sem biópsia. Isso tem uma capacidade de evolução que praticamente foge do nosso controle, só o tempo vai nos mostrar, né? Mas aí eu acho que o Ari tem razão, que ela vai fazer parte da nossa vida em todos os campos. O que a gente tem que aprender é exatamente tirar ainda mais proveito dela. Lidar com ela. Então, por exemplo, a gente não pode não deixar de formar pessoas que exponham bem a mucosa para a inteligência artificial. Perfeito. Porque depois nós vamos ter o controle disso, mas a técnica da colonoscopia vai continuar sendo imprescindível. A técnica da ressecção do pólipo e aquelas dificuldades que a gente falou, a gente já tem evolução de quais as melhores técnicas de resolução, de ressecção, mas o controle, se ela foi bem feita ou não, a gente não tem ainda dados tão bonitos, vamos dizer, para mostrar na literatura, mas eu acho que ela vai ajudar, e vai ajudar. E a outra coisa é o preço. Por quê? Porque no momento que isso realmente for uma coisa em rede e esses bancos forem crescendo, eles vão baratear, vão se autoalimentar e ela vai ficar muito mais acessível, né? Então, eu acredito, sim, que ela só vai ir para frente, não tem plano B que não seja ela ser utilizada, mas a técnica da colonoscopia ela vai precisar continuar sendo ensinada com dedicação e qualidade. E se adaptar a ela, né? É exatamente isso. A gente vai ter que se adaptar a ela. Pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast. Né? Eu vou falar a frase de sempre, que é: passou muito. Não dá para falar com a técnica aí, ficarmos mais uma hora? Mais uma hora falando. Bom, antes de fazer um encerramento, né? Agradecer primeiro as pessoas que estão nos escutando e nos vendo, né, até esse momento. Acho que quem estiver aí nos vendo está aproveitando muito dessa conversa. Dizer para vocês que se você concorda ou discorda de algo que foi falado aqui, se tem algo a acrescentar, deixa aí nos comentários, né? Faça uma interação conosco. Essa é a ideia desse podcast. Nós estamos aqui num trabalho de levar conhecimento de qualidade e confiabilidade, né, na área do aparelho digestivo, e acho que nós estamos conseguindo chegar a esse objetivo, né, Ari? Pedir para vocês, mais uma vez, que curtam, que compartilhem esse conteúdo, ativem aquele sininho que tem ali embaixo, né, no YouTube, para vocês receberem a notificação, né, dos novos episódios. Nós estamos lançando aí episódios
periódicos e lançando alguns cortes também desses episódios. Então, fica aqui o meu agradecimento, um agradecimento aos nossos convidados, ao Carlos Eduardo, né, ao Duda e ao Rafael. São grandes amigos e é um prazer ter conversado com vocês. Talvez da próxima a gente tenha que marcar umas 2 horas mesmo. 2 horas, fácil. Né, Ari? Não tenho dúvida. É isso aí. Vamos deixar que vocês quiserem dar uma última palavra, né? Eu acho que a última palavra seria um conselho, uma dica para os endoscopistas que estão nos acompanhando. Calcule o seu ADR, calcule a sua detecção de adenoma. Esse vai ser o maior benefício que trará para o endoscopista e para o seu paciente. Ter a noção do quanto está sendo detectado e aonde cada um pode chegar. Então, Duda, eu vou seguir na tua linha, mas puxando um pouco para o lado da prevenção do câncer coloretal no Brasil e talvez no Rio Grande do Sul. A gente tem alguns estudos, os teus brilhantes, com muita tecnologia, os nossos no SUS, na base, que mostram taxas de detecção de adenomas muito altas, né? A gente tem um estudo no SUS que pacientes entre 40 e 49 anos têm 30% de taxa de detecção de adenomas. Isso é só qualidade ou isso é uma característica regional? E talvez a nossa taxa de detecção de adenoma normal no Rio Grande do Sul seja mais alta. Então, a importância das pessoas fazerem rastreamento do câncer coloretal no Rio Grande do Sul. A gente tem muito pólipo e a gente tem muito câncer aqui na nossa região. E, por sorte, também a gente tem, eu acho que, uma boa formação em colonoscopia e bons colonoscopistas. Então, esse é um estímulo e um pensamento para a gente saber. A nossa taxa de detecção é ótima, mas será que também a gente não tem uma região que realmente tem taxas de pólipos e de câncer mais elevadas do que outras regiões? E, por isso, o que o Duda falou é mais importante, que a gente tenha mais e mais serviços medindo as taxas de detecção, porque talvez, se a gente tiver um número grande, a gente vai chegar à conclusão que a nossa taxa de detecção ideal seja mais alta que esses 25%. Muito bom, muito bom. Ari, chegamos ao final de mais um episódio. Infelizmente, porque o episódio estava sensacional, eu só tenho a agradecer aos nossos convidados. Obrigado, Rafa, obrigado, Duda. Então é sempre um prazer estar em contato com vocês. E, Gabriel, vai para o encerramento. Muito bem. Pessoal, então obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio do Qualos Podcast. Continuem aí conosco nos próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima.